Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa terceira e última aula do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. Eu sou o André, ajudo quem tem filhos entre 1 e 9 anos e aqui no treinamento você está aprendendo o caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis. O que isso quer dizer, André? Quando eu, André, falo isso, emocionalmente saudável, são filhos que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis. Geralmente é hora da raiva, medo, vergonha, nojo, tristeza. É a hora da birra, do chororô, porque não quer entrar na cadeirinha do carro. É a hora que apanha do coleguinha e não se defende. A hora de descer a rampa do skate, tá ali em cima, vem o medo, bate e acovarda. A vergonha de fazer a apresentação de balé, ensaiou o ano todinho, chega na hora, trava de subir no palco. Então se você lembra, na aula 1 você viu os 3 principais erros que os pais cometem achando que estão acertando. Só que esses erros prejudicam fortemente a saúde emocional dos filhos. Você tem que parar de cometer esses erros, tá? Isso é importante, você tem que parar de cometer esses erros. Aula 2, você viu os 2 pilares que sustentam toda a formação de filhos emocionalmente saudáveis e viu os 4 tipos de pais. Tem lá o treinador que forma filhos emocionalmente saudáveis e os outros. E a aula de hoje, a aula 3, é uma sequência. Se você assistir a aula de hoje sem assistir as anteriores, vai gerar confusão. Tudo que eu vou falar aqui, eu estou partindo do princípio que você assistiu às aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas 1 e 2, aproveita enquanto está disponível. Tem os botões aqui de cada aula. Esse é o momento, pausa aqui, assiste às aulas anteriores e depois você volta aqui, tá? Para começar, obrigado, muito obrigado às milhares de pessoas que estão participando do treinamento. Obrigado a você também que está comentando, participando. Aqui embaixo tem um espaço de comentário, tem gente comentando também no YouTube, no direct do Instagram, do Face. Poxa, obrigado. É muito legal ver essa comunidade de pais empenhados em formar filhos emocionalmente saudáveis. E muito obrigado a você também que está compartilhando, trazendo mais gente para ter acesso a todo esse conteúdo. E talvez seja difícil. Eu sei, cara, acreditar que é possível viver na prática tudo que você está vendo aqui ao longo do treinamento. Mas tem muita gente vivendo isso. Por exemplo, imagina que você vai para a igreja, aí chega lá na igreja, fica seu filho correndo para lá e para cá, perturbando, e você está mais preocupado com a criança do que prestar atenção no que está acontecendo lá, e não consegue assistir um culto, uma missa completa. A Normeide estava vivendo exatamente isso. Dá uma olhada ela contando a historinha dela. Tem bastante tempo que eu não levava a Yasmin à igreja. Eu tinha muita dificuldade de sair com ela porque era um transtorno, né? Já vim embora dos cultos várias vezes sem terminar, chateada, nervosa, de chegar em casa, bater, chegar em casa, colocar no cantinho e não resolvi. E ontem, depois de muito tempo, ontem eu fui à igreja, graças a Deus, eu consegui participar do culto 100%. Então, para mim, foi maravilhoso. Coisas que há muito tempo eu não fazia, porque eu tinha medo da atitude dela na igreja. O Caio também se comportou muito bem, ficou sentadinho sozinho, o tempo todo no culto, não precisei sair em momento algum da igreja com eles. O que essas e centenas de outras famílias fizeram foi trilhar o mesmo caminho. E é isso que você vai ver na aula de hoje, o mapa do caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis. Inclusive, mandei lá no WhatsApp um PDF com esse caminho. Depois da aula você pode consultar. A primeira fase desse mapa é a fase de definição. Você vai descobrir quem você é hoje. Lembra na aula 2, você aprendeu o quadrante da disciplina? Empatia, disciplina, os modelos, ignora, reprova, aceita tudo, treinador? E eu imagino, você deve ter pensado, né? Poxa, eu sou reprova, não, eu sou ignora. Só que não é tão simples assim. Preto e branco assim, né? Existem mais que 50 tons de cinza entre o preto e o branco. Eu vejo muitos pais que são mais rígidos e às vezes até batem nos filhos. Esses mesmos pais que se identificam com reprova, eles tendo atitudes dos pais que aceitam tudo, que é o oposto do reprova, né? São mais permissivos. Muitas vezes também os pais têm atitudes dos pais que ignoram, por exemplo, e nem sabem que tem. Estão agindo e não conseguem nem perceber. Ou então são pais do modelo ignora com um filho e do aceita tudo com outro filho. Agora imagina a confusão na cabeça do filho, né? Não sabe o que esperar dos pais. Às vezes o pai é o ignora, às vezes o reprova, às vezes o aceita tudo. Aí gera uma confusão na cabecinha da criança. Ou então, de repente, o pai trata ele como o reprova e trata o irmão como aceita tudo. Sabe? E aí ele acha que o pai prefere o irmãozinho. Você vê a confusão? Eu vejo isso acontecer, principalmente no início da jornada, né? As pessoas aprendendo.
André, e por que o começo, definição? Por quê? Dois motivos. Primeiro, esse é o seu ponto de partida. É diferente da sua vizinha, da sua prima, é diferente do André. Com os seus filhos, que são diferentes dos meus. Esse é um caminho para você. Não é um caminho que vai tratar todo mundo igual. Não. Seu caso é diferente. Segundo motivo, você tem que parar de errar. E para parar de errar, você precisa saber quais erros você mais comete. E claro, ninguém é perfeito, tá, gente? De vez em quando acontece o erro, eu erro também. Mas quando acontece, pelo menos você tem que saber que errou. Porque isso te dá a possibilidade de corrigir. Dá uma olhada na Suelen e no Ricardo. Ela melhorou bastante. Ela hoje, ela já arruma o prato sozinha, ela já toma banho sozinha, ela escova o dente sozinha. Eu depois vou para conferir mesmo, mas ela está super independente, ela está fazendo o Nescau dela sozinha. Hoje eu me sinto segura, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Então, hoje eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo as coisas consciente, né? E antes eu não fazia consciente. Então, eu acho que é por isso que não dava certo. Conforme a gente erra, a gente se percebe imediatamente. A gente tem um posicionamento errado, a gente se posiciona de uma forma errada, tanto eu quanto ela. Eu percebo isso. Aí a gente Aí sabe. a gente erra, a gente errei. Né? Mas aí tenta reverter, tenta consertar, ou espera o momento certo para poder se posicionar. Então, falando do mapa, fase 1, definição. Dentro da definição, tem os modelos ignora, reprova, aceita tudo, treinador. Dentro do ignora tem ignora irrelevante e tem ignora zona de perigo. Dentro do reprova, você tem reprova expectativa, reprova disputa de poder e reprova filhos fortes. E dentro do aceita tudo, tem o aceita tudo passivo e o aceita tudo ativo. Lembra na aula 1, você aprendeu os 3 erros? Pois é, tem vários outros erros. Cada um desses submodelos comete diferentes erros com os filhos. Não quer dizer que você comete todos, tá? Não, fica tranquilo. Mas você tem que saber quais são os modelos dominantes que você mais se inclina a fazer. Por quê? Para parar de cometer, né? Isso dá clareza, dá luz. Imagina você andando no escuro, cai num buraco porque você não vê o buraco. Mas quando tem luz, você vê o buraco, você sabe os erros, aí você desvia do buraco. Inclusive, dentro do Educando, tem um teste para você saber o seu tipo dominante. De 0 a 100% dos pais que reprovam, de 0 a 100 dos que ignoram o treinador, aceita tudo, quantos por cento eu sou? Então essa é a fase 1, definição. Vamos para a fase 2. Fase 2, construção de empatia. E por que construção? Tem pessoas que estão em diferentes momentos da construção. Com certeza algum nível você tem aí dentro de empatia, dentro de você. Senão você nem estava aqui, não tinha nem chegado aqui. Alguns têm mais, outros têm menos. Depende muito da educação que a gente recebeu até aqui também. Mas empatia não é uma técnica que você aprende para manipular o seu filho. Não é isso. Por exemplo, uma das qualidades que naturalmente a empatia desperta na gente é paciência, certo? Se eu tenho empatia com meu filho, naturalmente eu tenho paciência com meu filho. E você sabe que ter paciência é importante. Falei um pouquinho sobre isso na aula 2. O fato da gente ter essa informação, paciência, faz a gente necessariamente ser paciente? Não. Ter a informação não significa viver na prática o que é paciência. Eu sei que eu tenho que me alimentar bem, por exemplo. Não é para comer chocolate e fritura, tem que comer brócolis. Eu sei que eu tenho que fazer atividade física regularmente, academia. Eu sei que eu tenho que dormir cedo, não é para ficar mexendo no celular, porque vai me fazer perder tempo. Eu sei que de quando em quando eu tenho que fazer uma resenha, uma surpresa para minha esposa. Tem que ser carinhoso, tratar bem, prestar atenção. Não pode fugir das DRs, né? Eu sei que eu tenho que me esforçar no trabalho. Todas essas coisas. Eu sei que eu tenho que ter paciência com meu filho, brincar, atenção, tempo de qualidade, tarefa da escola junto. Sim ou não? Tudo isso que eu acabei de falar aqui, trabalho, academia, tá? Você já sabia de tudo, não sabia? Mas sabe mesmo? Rotineiramente você faz todas essas coisas? Não, André, veja bem, na prática, não é bem assim. Então não sabe. Quando a gente sabe alguma coisa de verdade, a gente faz. Quando a gente não está praticando, a gente até tem informação de algumas coisas, mas não sabe ainda de verdade. Então, empatia com os filhos é uma informação, mas daí a viver na prática é uma coisa. E por isso, construção de empatia. Entendeu? Construção é um processo, é um dia depois do outro, tijolinho por tijolinho. Você compra um apartamento na planta, você tem informação, 80 metros quadrados, quarto, cozinha, tudo mais, mas até ficar pronto, tem a construção. Então, a fase 2, empatia,
existem estratégias para você construir essa empatia. Não é aleatório, não é por acaso que você constrói isso, entendeu? Estratégia 1, transformar o olhar. André, como assim transformar o olhar? Presta atenção, volta para o exemplo lá da paciência. As pessoas acham que paciência é fazer força na hora que bate a impaciência. Isso é, sei lá, 5%. É um pouquinho de nada da paciência. A paciência é muito mais sobre um novo jeito de olhar. Um novo jeito de interpretar cada situação com os filhos. De modo que a mesma situação que hoje gera impaciência em você, essa mesma situação passa a ser fácil. Você nem precisa fazer força. Simplesmente você não fica mais impaciente com aquilo. Não porque seja fórmula mágica. Não, cara. Porque no processo de construção, você intencionalmente mudou seu olhar. Olha o exemplo do Weber. A forma de olhar as situações é totalmente diferente. Isso também foi algo que trouxe muita leveza. Por exemplo, antes eu reagia muito mal. Eu lembro da minha cara com 2 anos, uma vez a gente estava no mercado, ela tem aquela cena de birra clássica do criança jogar no chão no mercado. E ela fez isso e, nossa, eu fiquei muito nervoso e tal. E hoje com o Bernardo, tem esses momentos, entre aspas, de birra. Então, antes eu ficava nervoso e tal, e agora eu consigo olhar para isso, e a primeira coisa que já vem na minha cabeça é, olha, ele tem uma demanda. O que ele está querendo me comunicar com isso? Aí ele fica 3 segundos no chão. E eu levo isso de uma forma tão natural, tão leve, que é muito... É tranquilo lidar com a birra dele. E é coisa assim que é muito passageiro, muito rápido. É algo tão fácil de lidar hoje. É tão simples. Você viu ele falando como o olhar dele mudou? Como hoje, naturalmente, eu tenho muito mais paciência, sem fazer força, ele, né? Viu ele falando da birra? A maior reclamação dos pais é sobre birra. E ó, gente, na boa, birra. Eu sei que birra é chato, incomoda, mas birra? Birra é pra ser uma bobagem de nada, tá? É pra ser fácil resolver. Bernardo, filho mais novo do Weber, você viu? Tá na fase da birra, 1 ano e 6 meses, normal de ter. Vê as palavras que o Weber usa, falando da birra. Rápido, tranquilo, fácil, tão simples de resolver. Palavras do Weber. O mesmo cara que ficou estressado quando a filha mais velha, alguns anos atrás, viveu a fase da birra. O que mudou? O olhar dele mudou. Percebe? André, e como eu mudo o meu olhar? Ambiente. Ambiente manda, gente. O que você faz, em grande medida, é resposta ao ambiente que você vive. Por que você liga o ar-condicionado? Porque o ambiente está quente. Porque o Brasil é o país do futebol. Por causa do ambiente de futebol que tem aqui. O mesmo menino que nasce, mesma genética, temperamento, ele nasce na Austrália, provavelmente vai gostar de rugby, que é o esporte popular de lá. Nasce aqui, o gosto e comportamento dele são modulados pelo ambiente. As chances são maiores de gostar de futebol. Eu tenho certeza que você não quer seu filho com aqueles 3 molequinhos que tem lá na escola dele, aqueles nó cegos, sabe? A turminha que xinga palavrão, desobedece, mau comportamento, bate nos outros. Por que você não quer? Porque se o seu filho anda com esses garotos, ele participa de um ambiente onde esses comportamentos são bem vistos. Isso modula o comportamento do seu filho. Ou seja, influencia ele para fazer as mesmas coisas. Ambiente não é só espaço físico não, gente. É informação também. Tá? Aqui a série é um tipo de ambiente. Você assistiu a aula 1 e 2? Sinceramente, enquanto você assiste, gera ou não alguma coisa aí dentro de você naturalmente querendo fazer diferente com seus filhos? Talvez no dia que você assistiu a aula 1, por exemplo, talvez foi até mais fácil ter paciência com seus filhos. Porque aqui também é um ambiente. Mas aqui são 3 aulas, né? Rapidinho. Pô, são 3 aulas versus uma vida inteira de uma educação que você recebeu, vivendo um ambiente que influencia para você não ter paciência, empatia com os filhos. Por isso que eu sei, infelizmente, cara, infelizmente, muita gente que está aqui na série tomou a decisão de fazer diferente com os filhos, vai começar a caminhar nessa direção, mas daqui a 1 mês, se não daqui a 2 semanas, vai estar cometendo os mesmos erros que decidiu não cometer. E por quê? Porque parou de viver o ambiente, parou de transformar o olhar. É igual você viver uma dieta, sendo que na sua casa todo mundo, depois do almoço, na sua frente está sorvete, chocolate comendo e ainda fica zombando, né? Tá inventando moda agora com dieta. Você aguenta 1 mês, 2 no máximo. Dia 1 de janeiro começa a dieta, fevereiro não tem quem aguenta. Mas se você estivesse num lugar onde todo mundo olhasse estranho, você pega o chocolate, todo mundo... Chocolate? Não, que isso? Rapidinho, ó, você entrava na dieta.
Acontece que a maioria dos pais, na nossa cultura, diz que criança não é para ter vez, voz, não pode questionar, tem que obedecer calada. O que não faz sentido. Os mesmos pais querem os filhos que se tornem questionadores, pensem fora da caixa, corram atrás dos seus sonhos, independentes, críticos. As características que a gente quer nos adultos são totalmente contrárias, opostas às expectativas que a nossa sociedade quer com as crianças. Percebe? A criança tem que ser o robozinho e o adulto que a gente admira é o que não segue a boiada. Isso também é ambiente, essa sociedade, sabe? A visão que a maioria dos adultos tem com criança. E sem a gente nem perceber, isso modula o nosso comportamento. Então, quando meu filho faz alguma coisa diferente do ambiente que diz que criança tem que ser um robozinho, quando ele não é um robozinho, é natural que os adultos percam a paciência. E muitos vão dormir sentindo culpa, né? Ah, não devia ter perdido a paciência. Então, o que eu faço? Cara, eu me blindo. Eu me coloco num ambiente que me influencia na direção que eu quero caminhar. Ah, André, eu quero ter mais paciência. Ao invés de fazer força, planta isso dentro de você. E ambiente é a melhor forma. Ambiente manda. Ambiente manda. Quer treinar na academia? Começa a andar com gente que treina todo dia. Quer parar de falar palavrão? Anda com gente que acha palavrão ruim. É casada? Não fica conversando com as meninas solteiras ou com as coroas divorciadas que estão na pista. Porque é um ambiente que fica o tempo todo exaltando vantagem de ser solteira. Isso modula o seu gosto, o seu comportamento. Daqui a pouco você também quer. Foi isso que o Weber fez. Para mudar o olhar dele e poder formar filhos emocionalmente saudáveis. Antes tinha um problema com o Vicente, eu não sabia mais o que fazer. Eu passava 2, 3 dias batendo cabeça para ver como é que eu ia resolver aquela situação dele. Hoje eu me sinto preparado para qualquer situação com o Vicente. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o que acontecer com ele, eu sei. E eu sei agora, eu sei o que vai acontecer em determinados ambientes. E, cara, voltava do colégio ele chorando, eu mais irritado com ele, gritando, todo mundo. Então, muda a vida da gente, sabe? E eu gritava mesmo, cara. Gritava antes, esse era o meu problema de relação com o Vicente, era ele mexe, tem um problema de grito. Cara, não grito mais. Obviamente, tem algum dia que eu sou um ser humano, também erro, né? Que acontece, mas antes era todo dia, agora é uma vez por mês. Né? Salvou nossa relação aqui em casa. É verdade. Volta para o mapa. Fase 2, construção de empatia. Estratégias, transformar o olhar, acabei de falar sobre isso. Outra estratégia, ouvir 100%. O que a gente sabe, mas é difícil. Vai, ouvir 100%, ficar presente, aquela coisa toda lá. E nomear as emoções, terceira estratégia. André, por que nomear as emoções? Porque você tem que ter algo concreto. Aquilo que o seu filho sente é meio abstrato, sabe? Aí você dá um nome, isso é medo. Aí, cara, é mais fácil de lidar. Acontece que para nomear as emoções, você tem que ter intimidade, né? Para você poder ensinar os seus filhos, você tem que saber. Infelizmente, a maioria dos adultos não tem essa intimidade. Por exemplo, o que você está sentindo agora? Agora, exatamente agora. Me fala 5 emoções que você já sentiu hoje. A maioria das pessoas dá uma travada. E por que, André? Porque a educação que a gente recebeu, a gente não foi treinado em ter intimidade com emoções. E é por isso que intimidade com emoção é a fase 2 da construção de empatia. Entendeu? Inclusive, dentro do Educando, tem exercício para você desenvolver essa intimidade. E tem também um teste para você medir seu nível de intimidade com a raiva e com a tristeza. Um teste de 0 a 10 para cada um. Isso te dá muita clareza para desenvolver essa intimidade. Nossa, isso é fundamental para construir empatia, tá? Por enquanto, o que você faz? Começa a prestar atenção nas suas emoções. Fica ligado nisso. E a última fase, fase 3 do nosso mapa, é construção de disciplina. Construção, dia a dia, tijolinho, você entendeu isso, tá? Disciplina. Lembra da aula 2? Um discípulo é quem segue a disciplina do mestre. Você não tem que ser o carrasco que pune, tem que ser o mestre que ensina. Passos da disciplina junto com o seu filho. Passo 1. Você identifica o problema com ele. Lembra da criança da aula 1, chorando, quebrou a boneca? Aquilo é um problema para a criança. André, meu filho novinho, ele não vai identificar o problema. Identifica, pô. Te mostrei vários exemplos aqui, mães de filhos novinhos que pararam de fazer birra, aquela coisa toda. Escovar dente. Quanto mais novinho, melhor para ensinar. Joia? Não cai nessa de que o meu filho é novinho. Se ele é novinho, aproveita. É melhor. Passo 2. Você identificou o problema? Agora você vai buscar a solução. E você ensina isso para o seu filho. Por exemplo, o coleguinha deixou ele de lado no recreio. O que ele pode fazer? Você ajuda ele a encontrar alternativas.
Então tá lá seu filho sendo rejeitado no recreio, ele pode bater nos coleguinhas de volta, é uma alternativa. Pode puxar o cabelo, jogar areia, pode cuspir nos meninos, ele pode falar com a professora, ele pode ir para a biblioteca, pode levar um carrinho para brincar sozinho, se for o caso. Ou então uma corda, pula sozinho. Ele pode buscar outro coleguinha, ele pode fazer novas amizades. Percebe? Existe um mar de alternativas e você vai ensinando o seu filho a identificar essas coisas. E o passo 3, ele avaliar e escolher qual alternativa é a melhor. É melhor cuspir nos meninos? Qual o critério? É aqui que você passa os valores da sua família. Os valores da família é o critério para escolher qual a melhor solução. E nesses momentos surgem conversas profundas com a criança, tá? Vou te falar, eu tenho conversas com os meus filhos sobre ciúme, medo, resiliência, inveja, frustração, preguiça, forma de tratar as pessoas. Conversas profundas, que eu não tenho com muitos adultos. Esse é um ótimo momento para passar valores, os seus valores para os seus filhos. E a etapa 3, estratégias práticas. Aí agora que vem os momentos de como lidar com a birra, castigo, eu coloco ou não coloco de castigo, como que eu faço? Comunicação, poxa, eu falo 5, 6, 7 vezes, não adianta. Como que eu falo pro meu filho para não parecer que eu tô falando para a parede? André, meu filho não aceita o não. Eu falo, vira uma guerra aqui em casa. Agora que é esse momento de lidar com os momentos desafiadores. A maioria das perguntas, 90% no mínimo, são perguntando sobre esse tema. As pessoas que estão vivendo esses momentos difíceis e fazem pergunta, André, é a birra do meu filho, meu Deus do céu. Mas perceba que existe um alicerce fortíssimo, que eu mostrei aqui as fases anteriores, para suportar, dar suporte para quando chega nessa hora. Entendeu? Só a técnica não vai resolver. É lógico, gente, existe técnica, tá? A boleira tem técnica para mexer a massa do bolo. Jogador de futebol tem técnica para bater pênalti. Tem técnica do palestrante para quebrar o gelo com a plateia. Tem técnica para desenhar, técnica para cortar cabelo, técnica para pilotar em alta velocidade, técnica para lidar com filhos também, nesses momentos difíceis. Tem técnica. A questão aqui é a técnica não se sustenta sozinho. Não adianta de nada a técnica perfeita de como misturar a massa do bolo se os ingredientes estão errados. Não adianta a técnica para descontrair a plateia se o conteúdo do palestrante é fraco. E não adianta a técnica para lidar com a birra se não tem empatia e disciplina. Percebe? E a última etapa da fase 3 é quando não ser um treinador. Não, pera aí, André. Até aqui, você defendeu que para formar filhos emocionalmente saudáveis eu preciso agir feito um treinador. Ou seja, empatia e disciplina. Agora você está me dizendo que tem momentos que não é para eu ser treinador? Exatamente. Exemplo bobinho. Você vai atravessar a rua. Seu filho se joga no chão, começa a fazer birra. Você vai fazer o quê? Não dá para ter empatia e disciplina. É catar o moleque e sair do meio da rua. Eu estou te dando um exemplo bobo, mas na vida vão existir várias situações assim. Situações sérias. E não dá para ser treinador sempre. Por que, André? Porque isso não é um caminho de teoria, gente. Onde você tem que ser uma mãe perfeita, tudo lindo, maravilhoso. Não, é um caminho prático, real. Inclusive, ser uma mãe perfeita é uma das piores coisas que você pode fazer pelo seu filho. Ele nunca vai ser perfeito, ele nunca vai encontrar uma companheira perfeita. Essa é a fase 3 do mapa para formar filhos emocionalmente saudáveis. A série inteira você me viu falando que existe um caminho para isso. É porque existe mesmo. Tá aqui o mapa. Acabei de mostrar. Não apanhado de técnicas, conceitos aleatórios, contraditórios, não. Você abre o YouTube, aí tem um vídeo falando tem que pôr de castigo para aprender a respeitar os pais. Aí você assiste outro vídeo, não pode pôr de castigo, vai traumatizar a criança, sabe? Sem falar que muita coisa que se fala, se escreve sobre a educação de filhos é só da teoria, do mundo ideal, mas o mundo ideal é aqui, no campo das ideias. É importante ter o ideal. A gente trabalha para fazer o real aproximado ideal. Mas existe diferença, gente. Tem coisa que na prática não é assim, tão simples. Por exemplo, esses dias apareceu para mim um vídeo de um neurocientista, famoso inclusive, muito bom, eu gosto dele. Ele falando assim, quando seu filho fizer birra no mercado, o que você faz? Seu filho se joga no chão, está lá, maior crise de birra no mercado, o que você tem que fazer? Você vai abaixar e vai falar, filho, isso que você está sentindo é frustração, e aí você vai explicar para o seu filho sobre frustração. Pô, legal, né, cara? Vida real. Para quem tá com o filho na fase da birra. Seu filho no chão do mercado, mó chororô.
que vai acontecer se você começar a explicar para ele sobre emoção? Cada um conhece o próprio filho, né? Tem gente que, cara, se eu for explicar, é capaz do meu filho me dar um tapa. É capaz do meu filho chorar mais ainda, piorar a situação. Percebe a diferença da teoria do mundo real? Não é tão simples assim. Então, tá aqui. Mostrei para você o mapa. O caminho organizado, estruturado, testado, validado por centenas de famílias que já passaram por esse caminho. Inclusive eu, com a minha família. Você não é cobaia nesse processo, tá? Só que nesse caminho vão ter obstáculos. Eu vou mostrar para você os 3 principais obstáculos que os meus alunos tiveram que lidar para você não cair nesses obstáculos. Primeiro obstáculo é o tempo. André, achei tudo lindo que você falou, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem para aprender essa parada e nem para na rotina ter empatia com meu filho, ficar conversando. Não, a vida aqui em casa é corrida, trabalho, tarefa da escola, mochila, casa, trânsito, almoço. Se eu tivesse tempo. A minha vida é muito corrida. É difícil mesmo, vida corrida mesmo, tá? Principalmente depois que os filhos chegam, eu sei que fica mais corrida. Mas e aí? Fazer o quê? Vida real, né, gente? Eu não tenho uma dica que vai fazer seu dia ter 28 horas. Não, você continua tudo que tem para fazer com 24 horas. E qual que é a sacada? Presta atenção. Na prática, o que muitos alunos do Educando fazem, eles escutam a aula enquanto eles estão fazendo alguma coisa que não precisa de atenção. Por exemplo, enquanto eles estão lavando louça, eles estão ouvindo a aula, estão dando de mamar, dirigindo, almoçando, caminhando, na academia. Eles não precisam arrumar tempo. Dá uma olhada. Não tenho muito tempo, mas eu tô com muita sede, sabe? De aprender. Então, o que eu faço? Como o meu dia é muito corrido, então eu pego, 15 minutos do meu almoço. Eu pego esse vídeo, eu ligo e eu assisto na hora do meu almoço. Né? Eu tenho um tempinho, eu tô no meu serviço, estou digitando uma planilha Excel que não exige tanta atenção, eu coloco mais um vídeo para ficar escutando. Opção 2 é você abrir tempo. Ou seja, você deixar de fazer alguma coisa que você já faz hoje e encaixa essa rotina de aprendizado. As 24 horas são as mesmas. Só que no final é uma questão de prioridade, né? Por exemplo, ir para o hospital não cabe na minha agenda. Eu não tenho tempo no dia a dia para ir para o hospital. Mas quando acontece uma emergência, né, se torna prioridade e a gente dá um jeito. Estou falando para você, estou lembrando da Edna, mãe da Abigail, 3 anos. Ela passou a acordar mais cedo alguns dias para estudar. Por que, André? Porque na escala dela de prioridades, formar filhos emocionalmente saudáveis era mais importante do que ter aquelas horinhas de sono ali. Liliane, mãe da Jojo, 4 anos. Ela saía do trabalho por volta de 9 da noite. E muitas vezes, dentro do carro, ao invés de ir direto para casa, ainda no estacionamento da empresa, ela separava um tempinho e assistia uma aula do Educando. Por que ela fazia isso? Prioridade. Se eu perguntar para você, quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida? Eu imagino que o filho esteja entre as 3. Então, se é uma questão de prioridade, que não seja só na teoria, que a gente coloque isso em prática também. Mais importante do que o vídeo do YouTube, Facebook, Instagram, futebol, Netflix, novela, ficar conversando com a vizinha, o papo no WhatsApp, essas coisas que vão pegando o tempo da gente, sabe? Não estou dizendo que você tem que parar com isso. Não, mas é você reduzir um pouco essas coisas para abrir espaço na sua agenda. A gente sempre tem alguma coisa que não é prioridade e vai consumindo o tempo da gente, né? Então, se os filhos são mesmo prioridade, você encontra um espacinho. Você dá um jeito. André, mas eu até faço assim para empreender, mas na prática eu não vou ter tempo de ficar conversando com meu filho. Meu problema é que não vai dar para conversar, bater papo. É justamente porque você não tem tempo que você precisa aprender a formar filhos emocionalmente saudáveis. Que aí você não perde tempo com problemas que nem deveriam existir. Entendeu? Problemas que deveriam ser resolvidos rápido. Lembra do Leandro que eu mostrei na aula 1? O filho dele rotineiramente fazia birra. Cara, birra que às vezes durava 1 hora. 1 hora de birra. E agora o filho não faz mais. Olha o tempo que o cara economizou. Sem falar que isso rouba a nossa energia, deixa a gente com raiva, irritado. Aí a gente perde mais tempo para fazer outras coisas, porque está com energia baixa, chateado. Lembra do Eber, falando que ainda está lidando com as birras? Filhinho dele 1 ano e meio, está na fase, né? Mas a birra acaba rápido. É tranquilo, ele não perde tempo com a birra. Rapidinho o filho dele vai aprender, vai passar essa fase. Então, se você não tem tempo de conversar, estou mostrando para você uma excelente forma de economizar tempo. André, minha vida está corrida. Mais um motivo para você formar filhos emocionalmente saudáveis. Que aí você não perde tempo com esses problemas, que nem deveriam existir. Joia?
André, meu problema é que o meu marido, o pai do meu filho, a minha esposa, ele não vai atrapalhar? Ele acha que isso é bobeira? E deixa eu te falar a verdade, talvez ele atrapalhe sim. Vou mostrar um trechinho para você de um problema que uma mãe do educando estava vivendo, esse exato problema. Olha o que a Gisele falou para ela. Eu tentasse mostrar alguma coisa que eu achava que era positivo para a educação, para ver se jogar as indiretazinhas, piorava. Pior ele ficava com as crianças. Mas ele reafirmava que o jeito dele era o certo. Que era o nosso jeito antigo. E eu, quando comecei o curso, falei, olha, estou iniciando um curso sobre educação infantil e quer participar comigo? Tô fora. Quer aprender alguma coisa? Tô fora. Beleza. Aí, no início, eu chamava e falava assim, ó, tenta assim que é mais fácil. Ah, vê que essas teorias bestas sua, não. Aí, então, assim, foi muito difícil. Hoje eu vejo ele fazendo imitações do que eu faço. Hoje eu vejo ele me imitando. O que provavelmente vai acontecer é que, com o tempo, o pai vai vendo que esse modelo de educação funciona melhor, ele acaba seguindo você. Não necessariamente fazendo o educando, ou seja, qual for o caminho que você decidir trilhar, mas imitando a sua nova forma de educar. Assim como foi com a Gisele. Inclusive, eu recebi um áudio recente dela, dizendo como que as coisas, tá muito melhor lá na casa dela, totalmente diferente. Graças a Deus, assim, eu e meu esposo estamos mais alinhados com a educação das crianças. Ele está bem diferente mesmo com as crianças, sabe? As próprias crianças estão se saindo bem, assim, na comunicação de incômodos, de sentimentos. Nossa, está uma maravilha, assim, a percepção deles está bem diferente. A minha estrutura emocional está bem mais forte, bem melhor, meu marido também. E é isso, tá, meu amigo? Queria te agradecer, continuar te agradecendo, porque foi fruto do que eu aprendi com você. Tá? Uma mãe que não tinha o apoio do marido. E ó, já vi vários casos assim. André é meu marido que não me apoiava, agora tá me imitando. André é meu marido que era contra, agora tá me perguntando como fazer. Várias vezes já vi isso. O problema das mães, que normalmente estudam sobre a educação de filhos, é que elas tentam consertar o cara. Nossa, aí viram professores do cara, ou então vira mãe, que é pior ainda, corrigindo o cara. Aí não vai dar certo, vai rejeitar. Ó, tô dando a dica pra você aqui como um homem, tá? Quanto mais você encher o saco do cara, mais avesso ele vai ficar a essa sua proposta de educar. Tem que ser no exemplo, tem que dar resultado. Ó, dar resultado. Resultado é incontestável. Quando ele vê com os seus filhos como que as coisas estão melhorando, ele vai começar a imitar você. Agora, mesmo que ele não te siga, com certeza é melhor seu filho ter só você como treinadora do que nenhum dos dois, né? Não, André, o meu caso é que eu sou divorciado, viúva. Não, o meu caso, meu marido grita, trata mal, bate. Qual for o seu caso? É exatamente por isso. Se é mais difícil. E ó, já acompanhei casos difíceis, tá? Divórcio que o outro ficava dando print no conversa WhatsApp para tentar ganhar na justiça. Se você vive uma situação intensa como essa, é por isso mesmo que você precisa formar filhos emocionalmente saudáveis. Porque esses traumas, entre aspas, né, que estão sendo gerados agora, inclusive por você também, porque eu erro, todo mundo erra com os filhos, esses traumas, seu filho saiba lidar com isso. Porque o grito está do lado de fora. A grande questão não é o grito. É como seu filho lida com o grito. O que é que entra nele do grito, que está do lado de fora, né? E se o seu filho tem você como treinadora, é mais fácil ele administrar o que entra se ele for emocionalmente saudável. Qual o significado que aquilo tem dentro dele. Percebe? Então, se você vive uma situação que você não tem apoio, uma situação difícil, intensa, quanto mais difícil, mais urgente para você, aí é que você precisa mesmo trilhar esse caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis. Porque senão quem é que vai pagar a conta? É o filho, né? E se não for você? Para trilhar esse caminho, mesmo sem apoio, quem vai ser? Quem vai fazer isso pelo seu filho? Agora, obstáculo 3, medo. Situações reais que eu já vi acontecer, tá? André, eu tenho medo de não conseguir. André, eu tenho medo de me frustrar. Ah, André, eu não sei se eu vou dar conta. André, eu até já tentei fazer um programa sobre educação de filhos e não consegui. E se eu não conseguir de novo? André, eu sou assim. Você vai dizer o que eu preciso fazer e eu não vou fazer. Eu odeio isso em mim, mas eu sou assim. Você percebe? Todos esses exemplos, no fundo, é o medo a questão.
Medo de tentar, de fracassar, de se frustrar. Medo. Então, primeiro ponto. É natural, tá? Pensar assim. Se você sente medo, não se acha uma pessoa ruim, não. É normal. Nosso cérebro quer proteger a gente de frustração. Se você tem um cérebro saudável, você tem medo. Eu tenho medo. Fique em paz. É normal. Teve uma mãe uma vez que ela me mandou um textão sobre esse assunto. Ela estava com medo de tentar, não conseguir e tal. Minha resposta para ela foi mais ou menos o seguinte. Eu não sei se você vai conseguir. Não sei. E agora? O que você vai fazer? Eu estou aqui mostrando o caminho para você. Eu posso até caminhar junto. Ombro a ombro, sabe? Pode ter um grupo inteiro caminhando com você. Mas ninguém vai carregar você no colo. Só você pode dar os seus passos. E digo mais. Muito do que a gente se propõe a fazer ao longo da vida, a gente não consegue. Concurso, dieta, uma promoção no emprego que a gente queria, viagem dos sonhos. Algumas coisas a gente consegue e outras coisas a gente não consegue na vida. Mas o triste é deixar de viver. Nossa, cara. Isso sim, pra mim é lamentável, sabe? A vida é sobre viver. Sobre passar pelo processo, tentar, buscar, se esforçar na direção do que você quer, do que entende que deve ser feito. Quem desiste de tentar, desiste de viver, cara. Passa a ser vivido. Porque a vida acontece no campo de batalha, gente. Não é na arquibancada, sabe? Não é quem está criticando, que dizendo você deveria fazer assim ou assado, como você... Não, é sobre quem está em campo. Quem se esforça, tenta, se machuca, chora, dói, levanta, vai de novo. Quem vence algumas batalhas, perde outras. Mas quando perde, está em campo. Tentando, se esforçando, vivendo. Não está na arquibancada. Com medo de entrar em campo, com medo de viver. Como disse o Theodore Roosevelt, o seu lugar jamais seja entre aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória nem fracasso. Você não vai nem tentar trilhar o caminho para formar filhos emocionalmente saudáveis? Porque está com medo? Medo? Que bosta, hein? Medo é muito pouco. É muito pouco para parar você. Como você vai falar para o seu filho ter coragem de descer uma rampa de skate? Sabe? Coragem de enfrentar o medo do escuro. Ter coragem para fazer aquela apresentação em público na escola, para tentar de novo a competição de natação, mesmo tendo ficado em último da última vez que foi na competição. Que a decisão de você trilhar ou não esse caminho seja sua. Que as suas decisões sejam suas, na vida, e não do seu medo. Então, acabei de te mostrar o passo a passo para formar filhos emocionalmente saudáveis, mas eu sei que fica meio abstrato, então eu vou te dar 2 exemplos reais de como o treinador age com o filho. O primeiro exemplo é da Diana, aluna do Educando. Vou te contar a história toda e depois eu venho no passo a passo. José Fernando Filho, na época 1 ano e 7 meses, curioso, viu o liquidificador em cima da pia, ele ligou. O liquidificador fez barulho, ele saiu correndo, chorando, com medo. A Diana achou engraçada a cena, mas na hora ela lembrou, eita, preciso agir como treinadora. Aí ela foi lá, abraçou o filho, palavras dela. Aí ela fez assim, tá tudo bem, filho, esse barulho é alto mesmo. Você ligou o liquidificador e fez um barulhão, né? É de assustar, você acha? Será que você ficou com medo? Tá tudo bem, acontece sim de assustar com barulho alto. Foi isso, simples, né? Agora preste atenção como esse exemplo simples não surgiu do nada. Ela seguiu o passo a passo que você acabou de ver. Então, na fase 1 do mapa que tem no PDF da aula de hoje, fala dos pais ignora, reprova e aceita tudo. Tem vários erros que cada um desses pais cometem. Você não tem que decorar todos os erros, fica tranquilo, você tem que saber os seus. Digamos que você comete lá o erro 1, 3 e 7, a sua prima comete o 3, 9 e 15. São pessoas diferentes, partindo de pontos diferentes, mas o passo a passo se encaixa para cada realidade. No caso da Diana, a inclinação dela era ignorar a emoção do José Fernando dando risada. Mas como ela aprendeu o erro, ela pode fazer diferente. Opa, não vou dar risada. Primeiro passo. Segundo passo, a fase 2 fala das estratégias da empatia. Lembra? Ouvir 100%, dar nome, que você aprendeu aqui hoje. Aí a Diana abraçou o filho e falou, filho, você ligou o liquidificador e fez um barulhão, né? É de assustar esse barulho, você também acha? Será que você ficou com medo? Percebe que ela está seguindo o passo a passo?
Como seria se ela, Diana, não tivesse se tornando uma treinadora? O filho com medo, a mãe rindo. Deixa de bobeira, menino, não tem que ter medo. Aí José Fernando, isso que eu tô sentindo é bobo, não devia estar assustado e tal. E tudo que você já aprendeu aqui no treinamento, dos problemas que podem acontecer na vida do José Fernando. Poderia, né? Só que a Diana tá aprendendo essa parada. E aí ela me mandou uma mensagem, né? Contando, e aí André, aconteceu isso e isso, mandei bem. Aí eu falei para ela, até agora sim, tá faltando a disciplina do treinador. Tá tudo bem o José Fernando sentir medo, se acovardar, não. Então tarefinha para você, Diana, pega o seu filho, vai lá no liquidificador, mostra como funciona. Liga, avisa, filho, vai fazer barulho, segura a mão da mamãe. É para fazer vitamina, tal, liga, desliga, até ele ficar seguro o suficiente para ele mesmo ligar. Ou seja, para ele vencer o medo. 1 ano e 7 meses. Estou repetindo a idade dele, porque tem gente que está ouvindo, tem um filho pequenininho, e pensa assim, essas estratégias, funcionam com criança grande que conversa. Meu filho é muito pequenininho, então eu vou esperar meu filho crescer para botar isso em prática. Faz isso não, cara. Com 6 meses, a criança já começa a entender muitas palavras. É lógico, é diferente conversar com uma criança de 1 ano e de 4 anos. Mas você vai esperar seu filho crescer, para daí você começar a aprender, vai ser tudo mais difícil, pô. Era pra gente ter aprendido antes dos filhos nascerem. Tem várias mães com filho de 1 ano dentro do Educando. É bom que já começa certo. Você vai esperar seu filho fazer 4 anos para começar a aprender e vai fazer errado até lá. Aí vai ter um monte de problema que você vai viver que não viveria se começasse certo. Na aula 1, você viu a Vanessa falando do Matheus, lembra? Fazia birra para entrar no carrinho. 1 ano e pouquinho. Lembra da Érica falando da filha que não queria escovar dente, era uma guerra. 1 ano e pouquinho também. Não espera seu filho crescer, tá bom? Exemplo 2 do treinador. Imagina um garoto com ciúme da irmã mais nova. Aí ele fala assim, eu não gosto da minha irmã, ela é uma peste, eu odeio. Aí a mãe, ao invés de falar, não diga isso, menino, que coisa feia, ou fingir que não viu, né? Se essa mãe fizesse diferente. Filho, parece que você tá chateado com a sua irmã. Não tô não. Filho, já aconteceu de eu ficar com raiva da minha irmã também. E aí conta uma história lá que aconteceu de verdade. As crianças adoram saber as nossas histórias de quando era criança. Mãe, às vezes eu fico com raiva. Filho, será que você tá com ciúme também? Não, tô não. Normal, filho. O filho mais velho pode achar que a mãe gosta mais do filho mais novo. Gera ciúme. Será que você sente isso ou não? Mamãe, eu queria brincar mais com você. Tá bom, quer brincar de quê? Futebol. Legal, vamos jogar mais tarde hoje? Aí a mãe tá ali com o filho no colo, mais velho, né? Carinho, contato físico. O menino vai ter um espaço, um ambiente para desabafar, para ter mais conexão com você. E agora sim, depois disso, você entra com a disciplina do treinador. Filho, a gente pode ficar com raiva da irmã, mas não pode chamar de peste. Aí você entra com os passos do treinador, explica para ele que a irmã é pequenininha, tem que dar banho, cocô. Inclusive, tudo que ele vê você fazer com a irmãzinha mais nova, você fez com ele também, mas ele não lembra. Vai ser mais fácil ou não? O filho aceitar essa disciplina e aprender a se comportar de forma saudável. Olha o vídeo da Gleice, caso de briga entre irmãos. Laura não podia passar perto do Bernardo, ou ele não podia ver a Laura, que ele beliscava o bracinho dela, ou a perna, ou mordia, né? O bracinho dela já estava com feridas, já estava, assim, bem machucado, às vezes sangrava. Está melhorando e melhorando muito a questão das mordidas e dos beliscões. Aí, esporadicamente, assim, uma vez ou outra, acontece. Igual, já tinha uns 3 dias que não acontecia. Ontem ela apareceu com a mordinha, mas não veio falar comigo reclamando e eu não vi ele mordendo. Eu podia ter cortado o finalzinho do vídeo, né? Você reparou? A Gleice falando que de vez em quando o Bernardo ainda morde a Laurinha de 1 ano. Mas, sabe por que eu não cortei? Porque é vida real, cara. Existe conflito, briga entre irmãos, mau comportamento, vai ter dia que vai sentir culpa. Mas esse dia é para ser exceção. Dia difícil, vou repetir aqui, maior parte dos dias é para ser leve. Olha o cenário 1 da Gleice. A Laura vivia com o braço todo marcado, mordido, às vezes até sangrando. Cenário 2, últimos 3 dias não aconteceu nada. No 4º dia, a Gleice viu uma marquinha de mordida e nem rolou chororô. Mudou ou não mudou? Fica até mais fácil ter paciência quando é de vez em quando. Só que não foi obra do acaso.
O Bernardo não acordou iluminado porque recebeu a visitação divina de madrugada e magicamente passou a se comportar bem. Não, cara, a Gleice seguiu o passo a passo que você está vendo aqui. Eu sei porque eu acompanhei ela nesse caminho. Te dei 2 exemplos. É claro que existem várias outras situações. Poderia dar 100 exemplos aqui e ainda iam ter situações diferentes que você pode viver com seu filho. Então, presta atenção. Vão ter também aqueles momentos que você tem que inverter. Você entra com a disciplina do treinador antes. Você reparou como esses 2 exemplos que eu dei? A mãe entrou com a empatia antes. Mas pensa numa situação que o filho bateu em você. Você pode segurar seu filho assim não faça isso. Aí controla seu filho ali na situação e depois você entra com a empatia do treinador. Cada família com cada filho vive situações diferentes, cara. O que eu quero é que você pegue a essência dos passos, dos pilares que eu estou te ensinando aqui no treinamento. Tá joia? E a essa altura, a minha experiência diz que já tem muita gente querendo participar da próxima turma do Educando no Caminho. Você quer formar filhos emocionalmente saudáveis? Você pode viajar para fazer diferentes cursos, comprar vários livros, tudo que eu fiz desde 2017, até encontrar um caminho que funcione de fato. Mas, se você quer um caminho mais rápido, não é esse. É mais caro, doloroso, demorado, você pode escolher, tá tudo bem. Mas se você quer um mais rápido, econômico, direto ao ponto, esse é o Educando no Caminho. Então, agora é um momento especial. Vou falar para vocês sobre o Educando no Caminho. André, para quem é o Educando? É para quem tem filhos entre 1 e 9 anos e ama os filhos. Quer ter um dia a dia mais gostoso, mas também quer formar no filho uma pessoa emocionalmente saudável para a vida toda dele. Para quem não é o Educando, sabe aquelas pessoas que a criança não tem vez nem voz, esse negócio de educação emocional é besteira. Para quem não está disposto a amar além da sensação gostosa, porque o amor muitas vezes é um exercício, cara. Sabe aquelas pessoas que lá no fundo, se pudesse transferir o filho para outra pessoa? O Educando não é para essa pessoa. Porque vai ter gente que vai estar lá, cara, gente de verdade, que erra, vacila, se arrepende, mas ama os filhos, ama, cara. Está disposta a trilhar esse caminho. Esse é o ambiente lá dentro do Educando. É para essas pessoas o Educando. Tá joia? André, como funciona o Educando? O Educando é um programa que tem um curso online com toda a metodologia do Educando, mais mentoria em grupo por vídeo, mais uma comunidade engajada de pais que querem formar filhos emocionalmente saudáveis. Vou começar te falando do curso online. Eu não sei você, mas eu prefiro comprar curso online do que presencial. Inclusive, quando eu participo de um programa que tem aula online ao vivo, eu não assisto ao vivo muitas vezes. Eu prefiro assistir a gravação depois, porque eu posso assistir no meu ritmo. Eu pauso se eu quiser fazer alguma anotação, fiquei com dúvida, volto, assisto quantas vezes eu quiser. Eu gosto muito mais de aula online do que presencial. Sem falar que muitas vezes eu não consigo parar na frente do computador, mas eu consigo ouvir. Se algum dia você me vê na academia, na praça correndo, provavelmente eu vou estar com fone de ouvido ouvindo conteúdo. Lavando louça, eu estou ouvindo. Sabe esses momentos que dá pra gente aproveitar? Igual os alunos do Educando, que eu te mostrei aqui. Ao vivo não dá pra fazer isso. Tempo de acesso ao curso, André, é quanto tempo? 1 ano, dá pra ver, rever várias vezes. O que vai estar disponível no curso para você? São 7 módulos do Educando, mais os bônus, mais as gravações da mentoria em grupo. Inclusive, no primeiro acesso, todo o conteúdo já vai estar liberado para você. Você pode maratonar, se você quiser, que vai estar tudo disponível. Vou te mostrar como está montado o passo a passo dentro do Educando. Então, módulo 1 é o módulo de preparação, para você se organizar para cumprir todo o programa. Porque se você entra toda animada, mas não se organiza, morre na praia. Já fiz várias turmas, gente. Teve um ponto que eu percebi que por falta de organização, as pessoas não concluíam o programa. E aí eu fiz esse módulo e melhorou muito. Módulo 2 é justamente a fase 1 do mapa que você viu na aula de hoje aqui. A fase de definição. Esse é o primeiro passo para você saber qual modelo você é. Do ignora, reprova, aceita tudo, treinador. Qual modelo se encaixa mais, quais erros você comete mais. Inclusive tem teste para isso, tá? Você vai fazer um teste para saber qual é o seu tipo de pai. Na aula 1, eu te mostrei 3 erros. Lembra? Aqui você vai ver 24 erros. Nossa, André, é muita coisa, meu Deus, como é que eu vou decorar? Calma, você não precisa aprender tudo, lembra? Por exemplo, você vai estar assistindo lá, erro 1, esse aí eu não cometo não, 2, 3 não, eita, 5 eu cometo. É esse que você tem que aprender. Aí o 13, esse eu cometo. 19 também, o 22. Opa, eu tenho que saber esses erros só que eu cometo.
Os outros eu vi, mas eu não preciso decorar. Porque você não erra. A sua vizinha comete outros erros. E aí, como você já viu aqui, é um passo a passo que se aplica a diferentes de realidades. Você tem que parar de cometer. Não, tem que parar, cara. Quer formar filhos emocionalmente saudáveis? Você precisa conhecer os erros para poder parar. Módulos 3 e 4, justamente a fase 2 do mapa que você viu. Empatia, cara. Sem empatia, ó, do treinador, esquece, tá? Esquece, cara. Não forma filhos emocionalmente saudáveis. Caraca, André, mas empatia do treinador é difícil, né? É difícil porque não foi assim com a gente, porque a gente não aprendeu. Mas lá dentro do Educando tem um passo a passo. Transformar o olhar, ouvir 100%, nomear as emoções. Eu não vou só te mostrar como eu fiz hoje aqui. Eu vou estar junto com você, colocando em prática. Você vai ser acompanhada, cara. Fica tranquilo. E aí, no dia que seu filho estiver naquele chororô, você conecta com ele. Na vergonha, seja qual for a situação, esses são os momentos que os nossos filhos mais precisam da gente. Às vezes a gente tem que carregar o filho no coração, cara. Na infância, a fase mais importante, cara, nós somos a pessoa mais importante da vida do filho e é na empatia do treinador que você ganha ele. Sem ser permissivo, você já viu isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Módulo 5 é a fase 3 do mapa que você viu, construção de disciplina. Você não tem que ser o carrasco que pune, tem que ser o mestre que ensina. Educar é maravilhoso, gente. Mas se você aprende a empatia do treinador, não aprende a disciplina, sem disciplina é caos, né, gente? É difícil, cara. Aí você vê uma mãe que passou anos desejando o filho, ama o filho mais do que a própria vida, mas deita pra dormir extenuada, culpada, cansada, tenta com o filho e não vai. Ela escuta do filho, eu odeio você, não queria ser sua filha, você não é uma boa mãe. Ou então ela vê o filho muito acanhado, os coleguinhas se aproveitando e não consegue ajudar o filho. Tem famílias que você viu aqui nas aulas, não vou expor, claro, mas o filho falava assim, eu quero que você vá para o inferno, que vocês morram. Imagina, você ouvir isso do filho. Tô até arrepiado, pô. Hoje essa família vive uma situação totalmente diferente, porque os pais trilharam o passo a passo que você viu aqui. Até quando, cara? Sendo filho intenso, até quando você vai ficar nessa guerra com seu filho? Você que tem um filho mais tranquilinho, até quando você vai continuar sentindo incapaz, impotente de ajudar seu filho? Tem que resolver, né? Tá na hora, cara, de resolver. E o melhor, cara, o melhor lugar que eu conheço é o Educando no Caminho. Módulo 6, cara. Vou falar muito no módulo 6 sobre os impactos que a relação entre pai e mãe causa na vida da criança. Tem muitos estudos sérios que mostram problemas profundos na criança por causa do relacionamento entre pais. É muito importante. Ó, para você ter ideia, cara, tem estudos que apontam que filhos de pais que vivem conflitos, brigando, essas crianças morrem mais cedo do que os pais que têm boa relação. Independente de ser casado ou divorciado, tá? Você cria seu filho sozinho. Eu e a Bárbara, mãe do Miguel, a gente é divorciado. Vou falar com você também. E o módulo 7, eu falo sobre educação fase a fase, desde bebezinho até a adolescência. Eu falo para pais de filhos entre 1 e 9 anos, mas você tem que se preparar para a próxima fase. Tá chegando. Por exemplo, pré-adolescência. Seu filho começa a ficar muito racional. Ele se preocupa com o que é justo, correto, sabe? Só que ele percebe que o mundo dos adultos não é tão justo assim, tão correto. Ele meio que se volta contra os adultos e você é adulto. Percebe? Ele meio que se volta contra você também. Você tem que aprender a lidar com isso. Outro exemplo, entre 4 e 7 anos existem os medos clássicos que a criança tende a ter. Medo do escuro, medo de ser abandonado, da morte e outros medos lá. Você tem que conhecer esses medos. E não é só conhecer, saber qual é o medo. Você tem que saber como resolver. Aí a mãe tem um filho que ficava longe dela de boa. E de repente, entre aspas, o filho começa a ficar com medo de ir para longe da mãe e a mãe não entende que é o medo clássico da idade. Se você sabe, você resolve mais fácil. Entende? Então, ó, esses são os módulos. Toda a metodologia do Educando passo a passo para você formar filhos emocionalmente saudáveis está aqui dentro desses módulos. Só que também tem a mentoria em grupo que eu vou te falar agora. As mentorias em grupo acontecem por vídeo. Atualmente eu estou usando o Google Meet, é gratuito para você. E você vai ter um ano de mentoria numa frequência quinzenal. Você tem noção do nível de acompanhamento que é isso aqui? Não estou falando para você que são 5 aulas ao vivo e no final vou responder perguntas no chat. Não, cara. Ó, para você entender, eu vou conversar com você cara a cara. Você vai entrar lá e vai falar: oi André, tudo bom? Eu sou a Joana, sou mãe do Matheus de 8 e da Clarinha de 2.
O Mateus está batendo na clarinha e tal. Eu vou a fundo no seu caso. E mais, cara, você também vai acompanhar os outros pais. Um problema que uma mãe está passando pode ser o seu. Pode ser também um problema que você nem tinha enxergado. Caramba, nem tinha percebido isso. Mas agora, porque eu vi acontecendo com essa outra mãe, eu posso resolver esse problema aqui em casa também. E como eu sei, cara, que no início você precisa de um acompanhamento maior, mais intenso, o primeiro mês eu faço 2 mentorias extras. As mentorias são quinzenais, só que no primeiro mês eu faço semanal. 2 extras, para você ter um acompanhamento mais de perto. Se você for contratar um acompanhamento como esse, você não vai pagar menos que R$150 por cada mentoria. No barato, tá? No Educando você vai ter 28 mentorias. Se a gente for fazer a continha, se fosse por fora, 28 vezes 150 dá R$4.200. André, e se eu não puder participar ao vivo? A gravação fica disponível para você assistir depois. Além dos nossos encontros no nosso grupo de mentoria, você também vai ter espaço para tirar todas as suas dúvidas lá dentro do Educando. Fica tranquilo, tá? Agora, presta muita atenção. Sinceramente, essa é a última aula. Você sabe que o fator que mais influencia a gente para mudar é o ambiente. O ambiente manda. E eu sei que tem alguma coisa diferente aí dentro de você. Cada aula, um desejo de fazer diferente, uma consciência começando a se formar. Você vai ficar sozinha agora, cara. Muitas vezes sozinha não dá. Onde que você vai alimentar esse desejo de fazer diferente? Essa consciência que está nascendo aí em você? Até transformar seu jeito de pensar a educação de filhos? Tem gente, vê só, tem gente que pensa assim, ó. Eu vou pegar o passo a passo que eu aprendi e vou sozinha. É sério? Você está pensando em ir sozinha? Isso aqui, ó, essas aulas, uma gotinha no oceano. Vai ter o dia difícil, cara. Dentro do Educando, já estou avisando você. Vai ter o dia que você vai sentir mal para baixo, se sentir a pior mãe do mundo, não vai dar certo. Se você não está no Educando, onde que você vai encontrar força para continuar? Com as pessoas que falam que é só dar uma palmada que resolve? Você quer passar pelo caminho de formar filhos emocionalmente saudáveis sozinha? Remando contra a maré, todo mundo falando que isso é besteira? Você acha que vai acontecer o quê? É que nem carvão na fogueira, cara. Carvão tá lá acesão, cara, fazendo o papel dele, queimando. Você tira da fogueira, apaga. Olha a Graça falando sobre as mentorias do Educando. Aquelas reuniões também, nossa, as reuniões foi, assim, nossa, é incrível, porque a gente vê que a gente não está sozinho no mundo, que tem um monte de pai no mesmo sufoco que a gente, buscando a mesma coisa e se apoiando, principalmente, André, sem julgamento. Nas reuniões, você não tem um pai julgando o outro, aquele pai ali, a gente fica com compaixão, fala, puxa vida, aquele pai está passando por isso, ai meu Deus, se fosse comigo, a empatia, tudo você despertou na gente. E o grupo, por mais que tenham pessoas com jeitos diferentes, vida diferente, criação diferente, ali a gente reúne todas as intenções numa só, que é criar os filhos da melhor forma. E é tão incrível que assim, a gente pega dica e troca dica e chora no ombro de um e o outro, não, eu também tô assim. Não fica sozinho, cara. Não faz isso contra você. Vou falar agora da comunidade engajada dos pais. A comunidade acontece pelo Telegram. É um aplicativo tipo WhatsApp, só que melhorado. A comunidade existe para te dar 3 coisas. 3 entregáveis. Primeiro, no primeiro mês você vai receber toda segunda, quarta e sexta as pílulas de educação. André, o que é isso? São áudios que eu mesmo gravo com conteúdos sobre filhos emocionalmente saudáveis. Por que eu faço isso? 2 motivos. Primeiro, para te ajudar a manter a chama acesa, né? A mentoria quinzenal, que é ótimo. Mas e os outros 14 dias? Você vai ficar sozinha? Aqui não, cara. Aqui no Educando você não vai ficar sozinha, não. Inclusive, essas pílulas é uma das coisas que os meus alunos mais gostam, cara. Olha o Leandro falando sobre uma das pílulas de educação. Aqui é um print da nossa comunidade lá dentro do Educando. Olha essa parte circulada. O Leandro está respondendo uma pílula de educação. Pílula de educação 12. Olha o que ele falou. Caramba, André, o Educando no caminho é muito bom. Só esses áudios sobre castigo versus consequência já valem muito a pena. Sem trocadilhos com o que você disse. Aí aqui é uma piada interna. Já valem o investimento feito. Olha isso. Já valem o investimento feito. Muito obrigado por compartilhar. Aí olha embaixo, a mensagem da Miriam. Verdade, Leandro. Concordo plenamente. Você viu, cara? Você vai receber essas pílulas no seu celular. Um conteúdo para te ajudar a se manter focado.
Segundo motivo da pílula de educação é porque eu sei quais são as principais perguntas, necessidades, desafios de quem está começando. Já fiz várias turmas. Não são conteúdos aleatórios que eu vou acordar de manhã. O que eu vou gravar hoje? Não, é organizado, preparado para você que está começando. E é muito fácil de consumir. É só você pegar o celular e dar play. Os conteúdos dessa pílula você tem dentro do Educando, só que aqui é um reforço dos assuntos mais importantes numa forma diferente. Às vezes a gente precisa isso, ouvir o mesmo conteúdo de formas, com exemplos diferentes, e você vai ter isso aqui com as pílulas de educação. E o segundo entregável da comunidade engajada é o facilitador de perguntas. Como assim, André? Lá dentro do Educando tem espaço para você fazer sua pergunta. Mas, no primeiro mês, que eu sei que você chega com muito mais questões, pergunta, cara, o primeiro mês você vai fazer a pergunta para a comunidade. Olha a dificuldade que vai ser. Você vai pegar o seu celular, vai apertar o botão de áudio ou mandar mensagem e falar assim comigo, E aí, André, tudo bom? Acabei de viver uma situação de birra aqui com o Marquinhos. Oi, André, e aí, como é que tá? Vê só, ontem, lá no restaurante, aconteceu isso, isso e isso. Oi, André, tudo bom? Ontem, o Luquinhas, aconteceu uma situação na escola que ele não conseguiu se defender do coleguinha. Oi, André, ontem na aula 3... Percebe como é fácil? Eu vou responder a sua pergunta, cara. Não é um estagiário. Sou eu. Vou conhecer você pelo nome. Eu vou saber o seu nome, o nome dos seus filhos, cara. Aqui no Educando, você não é um número. Para você ter ideia de como funciona, vou mostrar. Presta atenção. Na mensagem da Tatiana, que o filho dela não queria lavar o cabelo, ela me fez uma pergunta e eu respondi. Vê o que aconteceu. Eu preciso te fazer um relato que você vai ficar impressionado. A gente conversou hoje na live e aí você me deu as dicas da questão do Gael, né, para ele poder lavar o cabelo, que eu tava com um problema seríssimo, ele gritava, era muito difícil. Aí eu coloquei o shampoo na mão dele, aí ele esfregou, fez espuma, agora eu vou fechar o olho. Enfiou a cabeça debaixo do chuveiro, lavou o cabelo, esfregou, tirou o sabão, deixou um pouco, passou sabão até no rosto, assim, na hora de tirar, e falou assim, mamãe, tira uma foto, eu já aprendi a lavar meu cabelo. E eu fiquei que nem uma besta, como se eu tivesse falado mentira, porque, André, sem mentira nenhuma, eu tava há mais de um mês num desespero total para lavar a cabeça desse menino. Esse modelo de responder perguntas na comunidade engajada dos pais é muito melhor do que uma mentoria individual, por exemplo. Pensa comigo. Imagina que a gente marca uma mentoria individual para quinta-feira da semana que vem. Aí na segunda-feira você vive um problema. Você vai esperar até a quinta para perguntar? Aí digamos que terça e quarta foi tudo maravilhoso, chega na quinta-feira, pô André, aqui em casa tá massa, não tem problema não. Tá bom, beleza, tchau. Quando é na sexta, adivinha, problema com o filho. Percebe, cara, você não tem que esperar para me perguntar, não. Nesse modelo, na hora que aconteceu, você pega o celular e me manda mensagem. Só que, além das suas respostas, você também tem acesso às respostas das perguntas dos outros pais. Você já vai aprendendo com o problema dos outros. Funciona muito esse modelo. Eu entro uma vez por semana, toda quinta-feira, lá na comunidade e respondo todas as perguntas. Se você fez uma, 3, quantas? Tudo eu respondo. Nossa, André, você vai dar conta de responder todo mundo? Dá uma olhada nessa tela. Esse é o print de um Excel, que é um acompanhamento que eu tenho. Para participar do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, você inscreveu seu e-mail. Dá uma olhada nesse Excel. Tá vendo a quantidade de gente que se inscreveu para participar do treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis? Até ontem, tá? Aqui, quinta-feira. Aqui eu nem estou considerando as pessoas que chegaram por indicação de um amigo, que as pessoas pegam um link lá e mandam no grupo do WhatsApp, né? Então, para conseguir responder todo mundo, saber seu nome, dar esse nível de acompanhamento, eu tenho que limitar as vagas, né? Olha quantas pessoas para o treinamento. Se todo mundo quiser participar do Educando, fica impossível de acompanhar. É claro que não vai ser todo mundo, mas, cara, eu preciso limitar as vagas, tá? E agora, terceiro entregável da comunidade engajada de pais. É a interação. Existe interação lá dentro. Imagina você passando por um problema de desfraude, por exemplo. Aí tem uma outra mãe que já passou por essa situação. Ela responde você, poxa, aqui em casa eu fiz assim, assado, funcionou legal. Percebe que bacana, cara? É a inteligência do grupo. É uma inteligência maravilhosa. Você pode compartilhar o que está funcionando na sua casa, pode dar dica de livro, publicações que você achar legal. E você recebe isso também de outros pais. Você também vê que não está sozinha.
os problemas que você está vivendo aí na sua casa, tem outras famílias vivendo também. Isso faz diferença, cara. Ajuda você ter esse contato. Então, por isso, eu posso garantir para você, cara, é uma comunidade engajada mesmo. Toda segunda, quarta e sexta eu mando Pílula de Educação, vou ter as respostas, as suas, as dos outros pais. Percebe? Não estou falando que aqui no Educando você vai receber uma comunidade do Facebook, onde uma vez por semana tem um post de uma frase e umas pessoas comentam lá com palminha. Parece um faroeste, sabe, vazio. Não, cara, é um grupo engajado mesmo. Aí você junta, ó, vê só, a mentoria em grupo que eu te expliquei, o curso online com a metodologia do Educando, a mentoria engajada, cara, é por isso que o Educando dá tanto resultado. E André, além de tudo isso, vai ter bônus também? Vai ter bônus também. Olha só os bônus que eu preparei para você. O primeiro bônus é o GED. O que é GED, André? Gestão do tempo e disciplina. O que tem a ver com formar filhos emocionalmente saudáveis? Depois que o filho chega, a vida fica corrida, né? Casa, trabalho, você tem que fazer um bom uso do seu tempo. E mais, além de fazer bom uso, você tem que ter disciplina para realizar as coisas que você diz que vai fazer. Dá uma olhada no Weber falando sobre o GED. Cara, uma coisa que seu curso me deu foi acreditar na possibilidade de ter um alto desempenho em várias áreas da vida. E realmente hoje já estou vivendo isso. Vejo melhora substancial na área familiar, maior rendimento no trabalho, estou lendo mais livros, estudando mais. Aí eu pintei de preto aqui algumas coisas pessoais que ele falou. Agora parece que meu dia tem 50 horas, mesmo com 2 filhos e um trabalho. Antes parecia que eu não tinha tempo para nada. Oi André, bom dia, tudo bem? Passando só para dizer que o módulo do GED é demais. Acho que não vou precisar mais do... Aí eu pintei de preto aqui, ela fala o nome de um cara que tem um programa online sobre gestão do tempo. Ela estava pensando em comprar, famoso inclusive o cara. Sei que não pediu minha opinião, mas é de se pensar em vender esse módulo separado. Risos. Para mim foi ótimo estar junto, economizei, mas para você seria ótimo. Muito prático e possível se eu colocar em prática. Valeu. Obrigada por dar além do que ajudar na educação de filhos, porque seu curso vai além disso. Eu poderia vender separado o GED, né? Fazer outro programa, mas não, ó, o único lugar que você vai ter acesso é dentro do Educando. É totalmente de graça, bônus mesmo. Inclusive, ó, o curso do cara que a Mariana estava pensando em comprar custa R$ 995. E ó, vou abrir um parênteses. A Mariana, que você viu o print, ela me disse que quase não entrou no Educando. Estava com medo porque não tinha tempo para aprender, botar em prática. 3 filhos, trabalho, tá? E como que ela fez? Ela escolheu alguns dias da semana para acordar 5 horas da manhã para poder estudar o Educando. Você acha que ela se arrependeu? Você viu a mensagem dela, não viu? Grata, cara. Vida transformada porque botou em prática o que aprendeu no Educando. Vou te falar agora, ó, do bônus 2, é a gestão das emoções. Ó, uma das perguntas que eu recebo muito é: André, como eu vou formar filhos emocionalmente saudáveis se eu não sou tão emocionalmente saudável assim? Esse bônus é justamente para isso. Para você desenvolver saúde emocional na sua vida e poder ajudar seus filhos. É um bônus com ferramentas práticas, direto ao ponto para te ajudar. Você vai receber o acesso, é uma série de 5 encontros gravados, você vai receber o acesso a essas gravações. O bônus 3 é a comunicação emocionalmente saudável. Você vai receber a gravação de 7 encontros comigo, onde você vai descobrir como se comunicar de forma emocionalmente saudável com seus filhos. Tanto nos momentos tranquilos, que está tudo bem, ou nos momentos difíceis. Você vai aprender como falar de um jeito que estabelece conexão com seu filho, para ajudar o seu filho no dia a dia, seja triste, na situação de vergonha. André, eu falo, tento ajudar meu filho a vencer o medo, mas parece que ele não me ouve, parece que falta alguma coisa para te ajudar com esse momento. Outra coisa, muitos pais falam assim: André, eu falo, pô, repito 7, 10 vezes, meu filho não escuta, perco a paciência, fico nervoso, grito, depois me sinto mal. Cara, você tem que repetir 7 vezes a mesma coisa, aí é de perder a paciência, né? Mas não é que o filho não escuta, você está falando do jeito errado. Você tem que aprender de um jeito emocionalmente saudável de comunicar com o filho para ele te ouvir sem precisar de grito, de ameaça. Isso é horrível para vocês. Então presta atenção aqui, ó. Uma das coisas mais importantes na relação com seu filho é a forma como você comunica com ele. E aqui nesse bônus você vai ter ferramentas práticas para comunicar de uma maneira emocionalmente saudável com ele. André, quanto custa para participar do Educando? Te garanto que a falta de conhecimento custa muito mais, cara. Vou nem para exemplos extremos, droga, alcoolismo, que você sabe que é bem real, tá? Vou pegar leve. Quanto custa para você colocar a cabeça no travesseiro em paz,
Saber que está cumprindo seu papel, mandando bem, formando filhos emocionalmente saudáveis? Quanto custa seu filho atravessar a vida carregando uma fragilidade emocional, se achando inadequado, colocando em relacionamentos abusivos, uma vida meia boca no meio da gangorra, lembra? Quanto custa isso, cara? Isso é sobre investir nos filhos. Os pais pagam aula de reforço, natação, judô, escola. Quanto que você paga em um ano de escola? Eu pago 12 mil de cada filho em um ano. Não é para comparar não, tá? Faz a sua conta, na sua realidade. Não tem que comparar aqui, cara. Escola é importante, mas a educação que seu filho recebe em casa, de você, muito mais importante do que na escola, muito mais diferença na vida dele. Se eu fosse te cobrar separado, as mentorias em grupo custariam R$ 4.200. O curso online ia custar R$ 597, a comunidade engajada R$ 297. No total, você ia ter que pagar R$ 5.194. E ó, nem tô botando aqui na conta os bônus, tá? André, por que não? Porque bônus é bônus. É de graça mesmo, é presente mesmo. R$ 5.194. Mas não vou te cobrar R$ 5.000. Eu sei que fica inviável, tá? Poxa, André, por que não? Porque eu quero que mais famílias participem. E eu sei que 5 mil vai ficar inviável para muita gente. Então, o preço justo para o educando vai ser 12 vezes de R$ 199,70 ou R$ 1.997 à vista. Para você ter acesso a tudo aqui no Educando, cara. Ter acesso à metodologia, ao curso online, ter acesso às mentorias em grupo, 1 ano de mentorias em grupo, comigo diretamente. Ter acesso para fazer perguntas direto para mim, eu que vou responder, cara. Você vai ter contato direto comigo. 12 vezes de 199 ou 1.997 à vista. Mas também não vou te cobrar esse valor. Por mais que seja um preço justo para o educando, não vou te cobrar esse preço. Por quê, André? Gente, é também uma missão de vida, sabe? Quanto mais filhos emocionalmente saudáveis no mundo, melhor o mundo fica. Imagina, às vezes eu também viajo. Imagina o meu filho Miguel, daqui a uns 17 anos mais ou menos, quando ele casar, imagina ele casando com uma menina que é filha de pais que participaram do Educando. Já pensou? Cara, que recebeu uma educação para ser emocionalmente saudável. Olha só, cara. Então, para que ainda mais pessoas tenham acesso, para que ainda mais gente possa participar do Educando, o preço do Educando fica 12 vezes de R$ 127,70 ou R$ 1.297 à vista. E dá uma olhada na diferença de preço e valor. Existe o preço e existe o valor, né? E a gente viu que o preço do curso foi baixo devido ao valor que isso teve na nossa vida. Então o preço foi 20 hoje e foi pouco. Quando a Elba chegou para mim com a questão do curso, acho que você estava acreditando que eu ia pagar, não? Nossa, olha, eu fui sondando. Fui bem devagarinho, assim, tentar ir lá e falar, então, é muito importante, eu quero, não sei o quê. Aí foi falando várias coisas antes pra falar. A gente estava até meio apertado, né, com as coisas de pagar. Me virei lá, parcelei o que deu. Foi, então, e hoje eu vejo, assim, que o valor é muito alto mesmo. É algo que não tem como eu calcular para te falar quanto que é o valor. O preço se torna baixo, né? Perto desse valor do que traz de benefício para a gente, como família, e para os nossos filhos, principalmente. Para o que é proporcionado e que não sei se existiria um valor para isso. Assim, né? Realmente, eu sei que tudo tem preço, né? A gente sabe disso, mas o valor não é mensurável. Porque é mais do que educar os filhos, como eu estou dizendo, é muito mais do que educar os filhos. Então, assim, muito bom, muito feliz. O valor é gigante perto do preço, né? Exato. Quando a gente vê o que a gente ganha sendo melhores pais, né? Todo o conhecimento que a gente ganha, né? O preço fica irrisório perto do valor que a gente né, se engrandece como pais. Então é muito legal, é muito recompensador. Preço versus valor. A vida do teu filho não tem preço, cara. Relacionamento de vocês não tem preço. Se fosse para eu comprar teu filho, quanto ia custar? Não tem preço. E ó, te mostrei só 2 alunos aqui, senão fica chato ficar mostrando um monte. Mas olha a Diana também. O valor que eu paguei na adesão daquele curso não é nada diante da grande ajuda que você se propõe a realizar. A Diana não está fazendo pouco caso do dinheiro, não. É porque a vida do filho vale muito mais.
Inclusive, essa, a Diana, é do exemplo do liquidificador, que eu falei aqui na aula de hoje, a mãe do José Fernando. Lá de Manaus, eles. Preço versus valor. Olha aqui para mim, ó. Eu sei a transformação que as famílias vivem aqui no Educando. Eu vejo isso o tempo todo. E a sua família também pode viver isso, cara. E eu quero que o Educando seja o máximo acessível. Eu quero que o Educando seja o máximo acessível. Então eu vou ajudar você ainda mais. Só que dessa vez, ó, tem condição, tá? Dessa vez é para as pessoas comprometidas, de verdade. Porque essas geralmente são as pessoas que fazem a coisa acontecer. É uma Mariana da vida, que eu te mostrei aqui hoje, que não tinha tempo para fazer o Educando. Trabalho, 3 filhos, casa. Cara, ela entrou no Educando, ela acordava 5 horas da manhã para estudar. É para uma Gisele, que você viu aqui hoje também, que não tinha apoio do marido, falava para ela que isso é besteira, comprometida, cara, foi lá, fez acontecer e hoje transformou o relacionamento na vida dela, da família, da casa. Mostrei para você aqui. É para o Weber, que você viu há pouco, que estava apertado, foi lá, deu um jeito de grana. Esses são os comprometidos, são esses que formam filhos emocionalmente saudáveis e é com essas pessoas que eu quero investir meu tempo. E como eu vou saber quem é comprometido? Geralmente são as pessoas que se inscrevem primeiro. Então, ó, somente para quem se inscrever nos 2 primeiros dias, segunda e terça, quem se inscrever vai ganhar de bônus um desconto de R$400. Ou seja, em vez de você pagar R$1.297, você vai pagar 12 vezes de R$ 89,70 ou R$ 897 à vista. E ó, não me entenda errado, tá? Eu sei que R$ 897 não é um dinheiro que geralmente as pessoas têm sobrando na carteira. Não é isso que eu estou dizendo. Então, ó, se você está pensando assim, nossa, André, eu quero participar, cara, mas eu não tenho dinheiro. Primeira coisa, cuidado para não dar um sinal para o seu cérebro. Quando você fala assim, ó, eu não tenho dinheiro, já era, cara. Seu cérebro já descarta a possibilidade. Você quer participar? Quero, André. Tá apertado? Tô. Ao invés de pensar, eu não tenho dinheiro, pensa assim, ó, como eu faço para conseguir R$ 89 por mês? É dinheiro de uma pizza, gente. Por dia vai dar R$ 2,99, falei aqui. Provavelmente você pagou mais do que R$ 89 na sua TV, no seu celular. E se alguma coisa acontecer hoje, você ficar sem celular, semana que vem você está com um novo. Sim ou não? Eu tenho certeza que seu filho vale mais do que um celular. Cara, pensa no valor das coisas. Um sofá retrátil, mais ou menos, a gente compra, paga R$ 2.800, R$ 3.000. Casamento, ó, exemplo bom. O cara gasta R$50 mil numa festa de casamento, mas não gasta 5 mil, 10% em conhecimento, cursos, mentoria, palestra. E não é a festa que vai fazer o casamento dar certo não, tá? É o que tem aqui, ó, na cachola da gente, pô. Só que a nossa cultura acha que gastar dinheiro com conhecimento é bobeira. Coloca em perspectiva o valor das coisas, cara. A mãe tá grávida, faz chá de revelação, gasta R$500, mas gastar 500 com conhecimento é caro. Eu estou provocando para você pensar. Você acha R$ 897 caro? Experimenta para pagar o preço da ignorância na relação com seus filhos. Ó, muito mais caro. A gente tem que fazer de fato, de verdade, os nossos filhos serem prioridade na nossa vida, na prática, não só no discurso. E onde a gente coloca tempo e dinheiro, fala muito sobre as nossas prioridades, na prática. Se você está gastando mais com roupa, daquelas que você quase nem usa, mas com salão de beleza, happy hour com os amigos, churrasquinho, vai para o estádio assistir o jogo, está disposto a pagar uma grana, mas para investir em conhecimento com os filhos não está disposto, tem alguma coisa errada, né? E ó, problema nenhum com happy hour, tá? Vai lá, é massa, churrasquinho, salão de beleza, mas seu filho vale mais. André, eu não tenho dinheiro. Cara, pensa um jeito. Economiza, corta uma despesa, faz uma rifa, dá um jeito. Ó, tô falando na boa, velho. E aproveita enquanto tá em tempo, tá? Em tempo das inscrições, mas em tempo que eu tô dizendo, enquanto seus filhos são crianças. Porque a infância passa assim, ó. E depois da infância é muito mais difícil, cara. Educação de filhos. Você sabe disso. Se você não faz o trabalho agora na infância, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil depois. André, minha questão não é o dinheiro não, cara. Vou dar um jeito, mas a minha preocupação é outra. E se o Educando for ruim? Ruim, não vale a pena. Pô, eu compro e é ruim. Se esse é o seu caso, eu tenho 2 garantias para você. Preste atenção. Garantia 1. Se nos 15 primeiros dias do Educando você achar que não vale a pena, eu reembolso todo o seu dinheiro.
Simples assim, sem letra miúda, burocracia, não. Ó, tá tudo disponível lá dentro da plataforma. Você entra, pode maratonar todo o curso online. Se você acha que não vale a pena, você tem 15 dias para me pedir o reembolso. Eu faço o reembolso, você sai do Educando e tá tudo certo. Garantia 2. Você entra no Educando, faz o programa, cada módulo tem exercício para você fazer. E não é nada absurdo não, tá, gente? Você faz o seu papel, a sua parte, participa de pelo menos as 4 primeiras mentorias em grupo. E se você não puder participar ao vivo, fica gravado, você faz o resumo depois. Se você faz a sua parte e não tiver o resultado, nos primeiros 90 dias, eu faço um encontro individual com você, para traçar um plano para o Educando para o seu caso. A gente vai passar um plano para você, tá? E aí esse plano vai ser para os 90 dias seguintes. Se mesmo assim você não tiver resultado, eu devolvo todo o seu dinheiro da inscrição, tudo, e ainda faço um Pix de R$500 da minha conta pessoal para a sua. Você cumpriu com a sua parte. Sabe, o problema é o Educando, que é ruim, que não funciona. Toma aqui, ó, seu dinheiro de volta, tudo, mais R$500. E tá aqui por escrito, ó, dá um print da tela para você sentir seguro de poder me cobrar depois. Eu dou a garantia forte desse jeito, porque eu sei o que acontece dentro do Educando. Deixa eu te falar, nunca aconteceu. Nunca alguém que cumpriu o programa se arrependeu e veio pedir garantia. Falar que o Educando não valeu a pena. Que mostra que as pessoas estão satisfeitas, né? E eu falei com a minha mãe dessa garantia. Ela me disse, meu filho, vamos passar a perna em você. E eu acho que algum dia isso vai acontecer, sabe? Infelizmente tem gente desonesta, né? A pessoa entra, tem o resultado e aí vai lá e diz que não teve. Aí mente, né? Tem gente desonesta. Mas eu escolhi acreditar que tem mais gente honesta do que desonesta. Porque tem gente que está me assistindo agora, talvez você, que está na dúvida se vale ou se não vale a pena. Sabe? André, eu quero participar, mas e se o programa não valer a pena? Essa pessoa, de repente, perde de viver uma transformação na família dela por causa de uma dúvida que essa garantia resolve. Então eu decido assumir o risco. O risco está todo nas minhas costas. Está na dúvida? Faz, cara. Cumpre a sua parte. Se não funciona, é legítimo. Você me pede a garantia. Eu devolvo todo o seu dinheiro, mais R$500, pelo incômodo que você teve, pela energia que você gastou para tentar fazer dar certo, e a culpa é do Educando que não funciona. E se você está no time que tem um marido que não apoia, fica falando para você não comprar, essa garantia é mais um argumento. Chega para ele e fala assim, ó, mais ou menos, marido, eu sei que você não concorda, mas isso é importante para mim. Eu quero participar. Então, como meu marido, eu só te peço que você me apoie. Eu não quero nem que você concorde comigo. Só me apoia. Mas se como meu marido você não quer nem me apoiar, eu só peço que você não me atrapalhe. Eu estou decidida, estou firme nesse propósito. E se eu entrar e for uma roubada, eu peço a garantia. Todo o dinheiro vai ser reembolsado e está tudo certo. Agora só tem essa conversa se você estiver levando a sério. Se você estiver comprometida. Então, tá aqui de novo, para você dar o print, para você ficar segura com essa garantia. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, agora, e fecham no máximo na outra sexta-feira. São 5 diazinhos. E eu falo no máximo, 5 dias de inscrição aberta. Eu falo no máximo porque pode ser que as inscrições fechem antes da sexta. Porque o Educando não é só um curso que você recebe o login, senha e se vira sozinho. Não, você viu que não. Chega uma hora que eu preciso encerrar as inscrições. Então, presta atenção. Próxima segunda-feira, eu vou te mandar, mais ou menos às 7 horas da manhã, um link por e-mail e no grupo do WhatsApp. Quando você clicar nesse link, vai abrir uma página, um vídeo, onde eu explico detalhadamente o que eu te expliquei hoje aqui sobre o Educando. Abaixo do vídeo tem um botão, quero participar. Quando você clicar no botão de participar, vai abrir a página para você fazer a compra do Educando. Você preenche com seu nome, telefone, CPF e e-mail. Muita atenção para não cometer nenhum erro de digitação quando estiver preenchendo. E tem um campo lá também de parcelas. Você pode editar quantas parcelas você quiser fazer. Então se organiza. Já checa o seu cartão, se está habilitado para compra online ou não. Você vai usar um cartão, 2, vai comprar no Pix. Como que você vai fazer? Já deixa tudo certinho para evitar problema. E se mesmo assim tiver algum problema, fique em paz. Tem o chat lá de WhatsApp, você fala comigo e a gente vai encontrar alguma solução. Fica tranquilo, tá bom? Então, a gente está chegando ao fim da série.
Mas antes de terminar, eu quero fazer uma revisão rápida de tudo que você aprendeu aqui. Aula 1, você viu os 3 erros. O pai chora não, os fujões e os super pais. Na aula 2, você viu o quadrante, empatia e disciplina. Você entendeu que o pai chora não é o pai que reprova a emoção negativa do filho. Você viu que o fujão é o que ignora. Você viu que os super pais são os pais que aceitam tudo, tanto as emoções quanto o mau comportamento. Você viu também o treinador e os pilares para formar filhos emocionalmente saudáveis, empatia e disciplina. E na aula de hoje, você viu o mapa, o caminho, fase 1, 2 e 3, e viu também os principais obstáculos que podem te parar nessa jornada de formar filhos emocionalmente saudáveis. Foram milhares de pessoas participando da série, isso me deixa realmente satisfeito, tá? Não existe, aos meus olhos, não tem projeto social maior, mais importante, missão mais importante do que ensinar o filho a ser emocionalmente saudável. Não tem herança, patrimônio, casa que eu deixe que vale mais do que isso. Porque se eu dou essa educação, os meus filhos fazem assim com os filhos deles. E fazem assim com os filhos deles. Percebe? Tem bem mais precioso que esse. Você pode, literalmente, estou falando sério, tá? Você pode, com essa decisão, impactar a história da sua descendência. O casamento do seu neto pode ser muito melhor por causa de uma educação que você escolhe dar hoje, de formar filhos emocionalmente saudáveis. Isso é legado, para mim, né? Na minha interpretação. Não é ter o nome lembrado, deixar uma casa. Não, legado é uma descendência de filhos emocionalmente saudáveis. Para mim. E para encerrar a aula de hoje, ainda tem espaço para perguntas aqui embaixo, tá? A série sai do ar e aí esse espaço acaba também. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que está te parando de participar do Educando, posta a sua pergunta aqui. Eu vou me esforçar para responder todo mundo, não deixar nenhuma pergunta em aberto. Só que mais importante, se prepara para se inscrever. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Não está no grupo do WhatsApp? Entra, tem um botão aqui embaixo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu mando o link lá. Estou te esperando a gente começar o Educando na próxima segunda. Eu, você, todos os pais, mães que também vão participar dessa turma. Muito obrigado por ter participado da série. Deus abençoe você, te dê sabedoria na educação dos seus filhos. Segue firme. Valeu!